Opa, caramba, Juca Rodrigues. Caramba, Juquinha. Cara, eu até tinha me esquecido. E olha que eu já te conheço há muitos anos, hein? Eu até tinha me esquecido que o seu nome era Oswaldo. Ah, Oswaldo Rodrigues. nossa, nem minha mãe me chama de Oswaldo. É porque é Juca Rodrigues para cá, Juca Rodrigues para lá, porque é engraçado, tem pessoa que se chama de Juca, né? Mas tem gente que Aham. chama pelo nome, pelo apelido e pelo sobrenome, né? Então, nesse caso, não tem como a gente desassociar Juca Rodrigues, né? Caramba, Ju, quanto tempo, hein, velho? Olha, é muito gratificante estar falando com você, porque, assim, os domingos, aos domingos, eu não tem como não lembrar daquela rotina que era os finais de tarde na redação da Folha, principalmente lá no laboratório fotográfico, porque naquele laboratório fotográfico que era repartido com a turma da Gazeta Esportiva, Isso mesmo. era aquele entra e sai de fotógrafos, filme chegando dos motoqueiros e aquela confusão. E tinha uma figura lá que eu nunca vi tirar folga, nunca vi esse cara tirar folga, que era o Garoto, o chefe dos fotógrafos da Gazeta Esportiva, né? E todos os domingos, eu não tenho como não lembrar, ainda nos dias de hoje, daquela rotina do Garoto lá no laboratório, daquele correria que ele tinha de ampliar foto com o cigarro na boca e entra e sai, e Pertinho PP. aqui, né? É. Cigarro viajava aqui. E teve muitos fotógrafos da Gazeta Esportiva que os caras eram muito bons, né, cara? Aquelas fotos, a Gazeta Esportiva, o glamour da Gazeta Esportiva. No dia seguinte, na segunda-feira, as fotos estarem nas páginas da Gazeta Esportiva, aqueles tremendos lances e tal, era muito legal. E eu me lembro, Juca, de você naquela época. Lembra disso, Juca? Cara, claro que eu me lembro, porque assim, foi. Então, bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né, meu, por estar aqui no seu canal, no seu programa, no seu Não, show, é um né? bate-papo, né? Cara, eu me lembro muito bem, porque foi quando eu comecei na profissão. Eu comecei na Gazeta Esportiva como laboratorista fotográfico, revelando filme, revelando foto. E era um laboratório que era junto, era na agência Folha, né? Tinha a agência Folha, onde a fotografia toda estava lá na agência Folha. Então, era em conjunto, justamente no momento que a Folha de São Paulo estava implantando o projeto Folha. Isso foi em 1983 que começou o projeto Folha. Eu entrei em 1984. Eles estavam implantando o projeto Folha, então tinha aquele monte. Eles renovaram quase toda a fotografia. Tinha um monte de gente nova, com um monte de coisas bacanas, e a gente convivia com esse pessoal, né? O Garoto era o Benedito Garoto, era o nome dele mesmo, né? O nome dele era Benedito Garoto Fineto. Era o Isso. chefe da fotografia da Gazeta Esportiva, foi o meu primeiro emprego. Eu trabalhei 7 meses sem ganhar lá. Eu trabalhava num banco, eu estava na faculdade e fui fazer estágio sem ganhar. Ah, fica aí. O estágio naquela época era assim, fica aí Eu aprendendo, né? também. Fiquei 7 meses com ele lá e ele já morreu, o garoto, né? Era uma grande figura humana, foi o meu primeiro chefe, assim, e foi um aprendizado enorme, porque tá convivendo com o pessoal da Folha e com toda aquela turma da Gazeta, né? Ele só não deixava a gente fazer futebol, né? Na Gazeta Esportiva, futebol era o top master, era o supra-sumo. Então, só os velhões podiam fazer futebol. A gente que era mocinho, não, a gente tinha que fazer o resto. Mas aí isso foi bacana porque a gente aprendeu a fazer um monte de coisa. Eu aprendi a fazer um monte de coisa. Eu fazia todo o resto. Tudo que era esporte eu fotografava. Vôlei, basquete, todos os esportes amadores, todos os esportes de quadra, tudo. Até campeonato de bote, de bolinha de gude eu fotografei, de verdade. Eu sei. Né? Então era bem bacana, né? O pessoal ficava preocupado só com futebol e deixava todo o resto pra gente. Foi um aprendizado aí, né?
Caramba, hein, Isso foi 1984. Eu comecei em 1984 e eu fiquei na Gazeta Esportiva até 1989, quando eu fui para a Folha da Tarde. Então, mas na Gazeta Esportiva, só a gente recapitulando aquela época lá, era uma época muito didática para nós, né? Porque mesmo a gente não ganhando nada, a oportunidade que nós tínhamos de estar convivendo com tudo aquilo, a rotina, a dinâmica, a pressa e amplia foto, saber qual era a foto de destaque para o jornal e outra coisa mais, e convivendo com todas aquelas feras, realmente para nós era uma oportunidade de ouro, né? Que a gente abraçou ali e falou, meu, é aqui que eu quero aprender, né? E nesse vácuo também você tava nessa linha, nessa pegada de querer, né, Juquinha? Porque assim, era um grande jornal diário. Então a gente estava começando a cair no meio daqueles leões todos lá, né? Aquele laboratório, você falou do domingo. Nossa, quando tinha o domingo tinha o futebol, então tinha o pessoal da Gazeta fazendo, tinha o pessoal da Folha fazendo. Aí chegava aquele monte de filmes, eram dezenas de filmes, e o laboratório todo trabalhando freneticamente para revelar 10, 20 filmes de uma vez e ampliar aquele monte de fotos e secar aquelas fotos e carimbar aquelas fotos, escolhendo o contato e a gente vendo todo o trabalho de todo mundo. Isso foi bacana, né? Porque a gente estava no laboratório e você via as fotos de todo mundo. A hora que a foto saía da secadeira, né? Lembra que tinha um cilindro que secava as fotos? A hora que o pessoal colocava na bancada para carimbar o crédito dos fotógrafos, você já via tudo ali. Nossa, olha que foto legal que o cara fez. Você via tudo, né? A gente conversava com os fotógrafos também, então realmente foi um aprendizado. Aquele laboratório fotográfico enorme, né? Sim. Dava para morar ali dentro, né? Era enorme aquele negócio. Cabia 50 pessoas aquele laboratório lá. Realmente foi um tremendo aprendizado. Foi uma das melhores épocas. Você falou do domingo, a gente realmente trabalhava todo domingo, porque no caso da Gazeta Esportiva, o principal era o futebol, então todo mundo trabalhava, né? E trabalhava também, tinha outra coisa que a gente trabalhava sempre, que era São Silvestre, quando era à noite ainda. Nossa! Eu trabalhei 4 anos na São Silvestre à noite, porque a São Silvestre era uma prova, até hoje, da Fundação Casper Libro, que era a dona do jornal Gazeta Esportiva. Hoje só tem o site, né? Então a gente e a equipe inteira, todo mundo convocado, não tinha folga para ninguém. E eu trabalhei 4 passagens de ano, 4 anos novos, passei trabalhando das 8 da noite até as 6 da manhã, cobrindo a prova. Depois a gente fazia a prova, a equipe inteira, a gente se dividia em vários pontos. Um fazia pódio, outro fazia percurso, outro fazia chegada, sempre, né? E aí a gente acabava o trabalho na Avenida Paulista, acabava a prova, a gente acabava o trabalho, ia todo mundo para o laboratório, a gente já comemorava o ano novo lá mesmo, já abria cerveja, já abria champanhe e ficava até às 6 da manhã revelando filme, revelando foto. Era legal pra caramba. E outra, trabalhar com a luz baixa, né, da madrugada, da noite na Paulista, né? Era um tremendo aprendizado, né, Joaquim? Não tinha, né? Esse era um dos grandes problemas da São Silvestre, foi um dos motivos porque eles colocaram a prova para ser feita de dia, né? Você não podia ver luz publicitária, você não podia ver nada, tudo escuro. Você via no máximo o caminhão da Globo filmando a chegada. O primeiro colocado, o segundo colocado, com aquelas luzes de TV lá, super fortes. Em um outro ponto onde tinha repórter, tinha aquelas luzes fortes, o resto do percurso é tudo escuro. A gente ia com um tremendo flash e ficava aquele fundão escuro pra caramba. Não tinha jeito, não tinha como, né? Não, Os filmes não aguentavam essa... Não tinha luz para... O filme, né, a película não aguentava. Tinha que ser uma película rápida, mas não aguentava aquilo, essa iluminação da rua. Não tinha como. Não, e para fazer o cara tinha que ser cabrabão, hein? Porque não podia errar, né, Jucá? Porque ou faz o cara passando a fita ali na hora da chegada, ou não faz nunca mais, né? Não, você não enxergava nada, né? Tá tudo escuro. Você tá vendo pela câmera, você não tá vendo o cara direito, aquela escuridão toda, e o cara passa correndo e para acertar o foco desse negócio, entendeu? Você lembrou, cara, eu tenho uma foto boa do o José João,
ganhando José a prova, João. cara. Acho que, Foi o primeiro acho que brasileiro, né, que ganhou a primeiro prova, né? brasileiro. Eu tenho uma foto super boa dele. Você lembrou agora, pena que eu não podia ter separado, Não, mas mas agora eu não depois sei. você vai me passar que a gente vai pôr aí Tá no bom. vídeo. Agora, Juca, vamos pensar junto aqui numa coisa. Você está na Casper, anos antes, você está na Casper Libero como aluno, no prédio ali, Você lembrou? lógico. Você é aluno ali do prédio ali da Casper Libero, Ah, aprendendo sobre jornalismo, que eu vou ser jornalista, que eu quero aprender a ser jornalista, aquela coisa, ser jornalista, tá. Aprende a revelar um filme, porque tem um laboratório lá no Casper Libero. Né? Aprende a revelar um filme, fica ali dentro, daí serra, se observa, tá. Tempos depois, você está no pit junto com os outros fotógrafos, naquela adrenalina, naquela correria, no time, no tempo. Caramba, quando você está ali no pit, olha para o prédio ali, você fala, meu, saí dali e tô nesse maremoto, é um choque, né, Juquinha? não, total. Quando eu entrei na faculdade Casper Libero, eu entrei para fazer jornalismo para ser repórter de texto. Não era nem, eu nem imaginava em ser fotógrafo. Eu virei fotógrafo porque um colega meu de classe, o Fábio Salles, que foi fotógrafo da Folha e foi editor do Estadão, ele era Não, meu e ele colega tá, de e o classe. Fábio Salles, só um parênteses, o Fábio Salles também começou na Gazeta. É, pois É. é, pois é. A gente estava na mesma classe e ele era laboratorista da Gazeta Esportiva, Sim, mas me ele lembro queria dele virar laboratorista. ele queria virar repórter fotográfico. Só que para virar repórter fotográfico, o garoto, o chefe, chegou para ele e falou: você só vai virar repórter fotográfico se você conseguir alguém para ficar no seu lugar no laboratório. E a gente, lá na classe, travou amizade e ele falou: você quer fazer um estágio na Gazeta Esportiva? Não ganha nada. Pô, no dia seguinte eu estava lá. No dia seguinte, lá, eu falei: claro. No dia seguinte eu estava lá. Aí que eu fiquei 7 meses sem ganhar. Ele virou repórter fotográfico e eu fiquei no laboratório. E foi assim que eu comecei. Eu nem imaginava. E aí, depois de 7 meses, eu falei para o Fábio: bom, agora eu já aprendi tudo, agora chega. Eu vou falar para o garoto: ele me contrata, eu vou embora. Aí o Fábio entrou em desespero, porque se eu fizesse isso, ele ia voltar para o laboratório. Né? Aí no dia seguinte, eu estava contratado. Você sabe como são as coisas, né? Mas, claro, quando eu estava na faculdade, eu nem imaginava isso. Engraçado, né? A gente não imagina coisas que a gente vai. Você falou da faculdade, cara. Quando eu vejo a escadaria, eu passo lá na Paulista, eu tenho uma tremenda uma saudade, foi uma época muito boa. Mas eu nem sonho imaginava que eu fiz as coisas que eu fiz como fotógrafo. Nem imaginei, eu não tinha a menor ideia que poderia fazer o que eu fiz, entendeu? E quando eu falo fazer o que eu fiz, é desde coisas super legais, grandes coberturas, até as coberturas mais prosaicas, como muita coisa que você fez também, cobertura de cidade, né, de polícia, né, Reproduzir um de documento. sabe, entrar, sei lá, entrar embaixo da Avenida Pacaembu, que você lembra, né? Muito tempo atrás ela inundava muito, antes do Paulo Maluf fazer os piscinões, inundava muito. Então a gente entrou embaixo no esgotão lá, um cano enorme, né? Um duto enorme embaixo da Avenida Pacaembu. Eu e os caras da prefeitura e o repórter. Quando é que você faz isso? Que você vai entrar embaixo de uma avenida? Você não faz isso, entendeu? Só como um fotógrafo você faz. Entendeu? Então, são coisas muito legais que a gente faz, né? Que eu nem imaginava quando eu entrava. Nossa, não tinha a menor ideia de nada. Caramba, hein, Juca? Então, são as caminhadas da vida, né? Por isso que eu sempre digo o seguinte, né? Que a faculdade, ela é só um norte, né? Agora, quem vai construir o tijolinho da parede cada um vai buscar a sua, como é que fala? A sua Uhum. estratégia, né? O seu O caminho, seu sua caminho. trajetória. Exatamente. Ô, É. Juquinha, e você lá, você de laboratorista lá na Gazeta Esportiva, eu me lembro bem dessa época aí, mas também na Gazeta, os equipamentos não eram aqueles equipamentos sofisticados dos fotógrafos, era aquelas coisas meia já, não era os equipamentos de ponta, já era aqueles equipamentos tudo já meio sucateado e tal, né?
porque não se Pois investia é. muito em equipamento. E eu me lembro Não, que tinha lá grandes fotógrafos. E eu me lembro não. que tinha lá grandes fotógrafos, mesmo com aqueles equipamentos. Eu vou citar alguns: Ronaldo, Gilberto Linheira, né? Armando Títere, Armando Títero. o, nossa, nossa, não me foge o nome agora dos outros agora. Mas olha só, nessa época era a grande época da Nikon F3. Sim, A Canon nem tinha muita Canon no Brasil, as não pessoas não tinham tinha. Canon, né? Era Nikon F3, era o que a Folha estava comprando, Nikon F3, né? Era Nikon F3 com motor com flash Mets. Lembra do flash Mets? Parecia Aí o um. sujeito pegava Nikon F3, uma câmera de ferro, Nikon F3 com flash Mets e uma lente 300 mm, puta, o cara fazia assim. Se o cara não tivesse braço, o cara fazia assim, o cara ia para baixo. Era Cara, pesado pra caramba. Na Gazeta, olha, mas olha como são as coisas. Na Gazeta, a gente tinha Nikon F, que para você botar o filme, você tirava a tampa dela, você não abria, você tirava a tampa, com uma Leica, dava um trabalho do cão, né? Mas olha só que no coisa. meio da Naquela época, muvuca a e no meio gente. da chuva, né? Oh, exatamente. Imagina acabar o filme e você não tinha duas câmeras, tinha uma câmera só, não tinha câmera para todo mundo. Você tinha que acabar fazendo futebol, tira o filme rapidamente, troca, tira a tampa, meu, né? Mas olha só que coisa. A gente reclamava muito, mas hoje, cara, eu queria ter uma câmera daquelas, virou uma câmera de colecionador, tanto que a Nikon relançou, né, a Nikon F como item de colecionador. E a gente lá na Gazeta tinha, todo mundo tinha Nikon F e a lente básica dela era uma 50 mm 1.2. Cara, essa lente Claríssimas. é sensacional. Ela cara, ela é só cristal, ela é só vidro. Entrava uma luz sensacional, mas naquela época a gente nem atinava para isso. A gente Da queria as importância. F3, olha que coisa, né? Que anta, né? Mas lá, lógico, a gente queria as F3, era maior, era mais rápida, tinha um motor mais rápido, você trabalhava melhor com. Você não podia usar o flash Mets na Nikon F, porque se você fosse usar o Mets, você tinha que tirar o Mets, não podia, né? Então atrapalhava, mas hoje em dia, nossa, eu queria ter uma câmera daquelas, a lente era sensacional, né? Era bem bacana, mas realmente era um trambolho para trabalhar. E a gente fazia, cara, a gente fazia, né? E sempre saía a foto, é engraçado, né? Raramente. Não, sempre saía. Aí eu lembro que, bom, como a gente fazia muito esporte, e a gente acabava fazendo futebol também, né? Na realidade, assim, os mais velhos deixavam a gente fazer aquele futebol que eles não queriam ir. Então era joguinho de equipe menorzinha no interior que tinha que viajar pra caramba, o cara não estava afim de viajar. Ou então tinha uma que ninguém queria fazer. Sabe qual que era? Jogo do Santos na quarta-feira à noite na Vila Belmiro. Por Putz, quê? Você tinha que ir para Santos de noite, o jogo era 9 horas, o estádio da Vila Belmiro tinha a pior iluminação, eu lembro, de todos, só tinha luz no meio do campo, não tinha luz no gol, e você tinha que fazer 5 minutos de jogo e voltar para São Paulo para dar tempo de revelar o filme e entrar no jornal. Ninguém queria fazer. Aí eles mandavam a gente, né? e sem falar que o seguinte, fora tudo isso, não tinha lugar para estacionar o carro. Não tinha nada, entendeu? Não tinha nada. Imagina, aí você chegava em Santos sem luz, rezando para ter uma jogada onde tinha luz, para fazer 5 minutos de jogo e voltar. Olha que responsabilidade. Mas aí, qual que é o nosso ganho, né? A gente aprende, né, cara? Você aprende. Se você tem que fazer 5 minutos de jogo sem condições de luz, e você tendo a responsabilidade de fazer, você tem que trazer foto, você aprende a fazer, né, Conceição? Né? Quem passa por esses desafios logo no começo, depois quando vai melhorando com a tecnologia, com a experiência, você vai tirando de letra, né? É. Caramba. Ô, Juca, agora me fala uma coisa. O Fábio Salles, eu acho que nem dormiu naquela noite, quando você falou que queria, se você não fosse contratado, você ia embora, porque ele ia ter que voltar de novo. Eu fico imaginando o Fábio na cama, ai meu Deus do céu, vou ter que voltar para o laboratório, Juca, fica, tá? Daí vem no dia seguinte o garoto com aquele cigarrinho te contratando. Como é que foi esse momento aí? Você Cara, lembra? foi a minha realização, né? Eu fui contratado como laboratorista, não era repórter fotográfico ainda. Ótimo, mas beleza, foi ótimo. E foi isso que me permitiu, eu acho que aí, a partir daí,
eu consegui. Aí eu saí do banco, eu trabalhei em 2 bancos, né? Eu trabalhei em 2 bancos antes de trabalhar no jornalismo. O primeiro banco foi muito, quando eu tinha 18 anos. Aí o segundo banco eu trabalhava na compensação de cheques, eu trabalhava das 8 às 2 da manhã. Então isso me permitia, cara, se eu bem me lembro, às vezes a gente começa a esquecer as coisas, né? Se eu bem me lembro, eu fazia faculdade de manhã, eu fazia estágio na Gazeta à tarde e trabalhava no banco à noite, que eu trabalhava, entrava só às 8 horas, então dava tempo de estar na Gazeta à tarde, né? Mas aí, quando eu entrei na Gazeta, eu saí do banco, isso eu lembro. Eu saí do banco, pedi tchau. Aí, o pessoal do banco gostava de ver, porque mesmo estando, quando eu fiz esse estágio, mesmo estando no laboratório, eles me mandavam fotografar algumas coisas, do mesmo jeito, né? Ah, você tem uma pauta chata que ninguém quer fazer, manda o cara lá, manda o estagiário fazer. Cara, eu ia fazer, adorava, entendeu? Claro, adorava, né? Aí Crédito. eles publicavam, aí eu mostrava o pessoal do banco falava, nossa, você é do caralho, olha só, tô publicando na Gazeta Esportiva. Eles mal sabiam que os caras estavam me dando as piores pautas. Mas para mim não era pior, para mim era ótimo, porque eu estava fotografando, aprendendo, né? Eu lembro que a primeira foto que eu fiz na Gazeta Esportiva, a primeira foto a ser publicada, foi o casamento do diretor de redação. O do diretor assistente, sei lá, era o Nelson Nunes, ele era secretário de redação, não era diretor de redação. Era o Nelson Nunes, grande figura humana. Foi o casamento dele. A foto saiu toda cagada, claro. Entendeu? Foi a primeira foto. Saiu dura pra cacete. Um flashão. Meu, a gente tinha flash de mão. Frata de mão ainda. O nosso flash não era nem na câmera, era de mão. Então você tinha que segurar. E demorava para carregar, né? Não, você tinha que segurar a câmera, a Nikon F, que era pesada pra cacete também, com uma mão, e o frata com a bateria externa, a bolsinha que você levava aqui, né? Você não podia virar a bolsinha, senão caía todo o líquido, caía, né? E tinha umas bolinhas, né? Tinha umas bolinhas. O frata na mão e a câmera na outra aqui, né? Mas aí, olha só, né? Era horrível em comparação aos flashes Mets. O Mets era super moderno. Mas, ao mesmo tempo, você pensa, né? O flash frata de mão, você direcionava a luz para onde você quisesse, né? Se você soubesse usá-la, era até uma vantagem, né? De lateral, né? Fazer a lateral. Mas para o fotojornalismo era horrível, porque te tirava toda a mobilidade, era péssimo, imagina, não tinha como, né? Você não podia ficar direto assim, porque você tinha que segurar aqui, você tinha que segurar. Não, e eu fico me lembrando da época das muvuca. Imagina você com um monte de fotógrafos, repórteres, cinegrafistas, quando vai sair um bandido, que está tudo no mesmo espaço, e você esticando a mão para ele. Pô, os caras ficavam doidos. Você estava tampando a visão do cinegrafista, né? Sem condições. Olha, eu acabei de me lembrar de uma pauta, mas aí acho que eu estava na Folha da Tarde já. Eu estava na Isto É, já nem lembro. Que a gente se encontrou, acho que em São Bernardo, acho que foi por conta do caso da favela naval. Você lembra disso? Que teve uma audiência lá no Fórum de São Bernardo e a gente teve que chegar muito tempo antes, teve que pegar umas escadas. A gente pegou a escada lá para ficar posicionado. Se eu tivesse com o equipamento da Gazeta, eu não faria nada, imagina, né? E os policiais saíram assim, a gente teve 5 segundos para fotografar os caras, né? Você precisa ter um equipamento adequado para isso, né? Na Gazeta a gente não tinha. Aquilo lá foi em 1996. Isso, exatamente. E nós fomos para o Fórum de Diadema. Diadema, isso. Eu já estava na revista Isto É. Daí nós ficamos procurando alguém que tivesse uma escada, né? Na vizinhança lá, daí conseguimos uma escada, né? Ô, Juquinha, mas assim, daí você está na Gazeta, e da Gazeta você começa a fazer essas coisas, daí você chegou a fotografar clássico, né? Porque daí você já começou a pegar experiência. Sim, né? Depois de um tempo, aí sim. Aí depois eu virei repórter fotográfico, aí comecei para os clássicos. A gente sempre tinha 2 fotógrafos. Quando era final, tinha 3, às vezes até 4. E aí a gente dividia, a gente fazia torcida, cada um ficava de um lado do campo, essas coisas. Aí eu comecei a fazer os clássicos, aí foi bacana. Ô Juca, e como é que foi a sua migração para a Folha da Tarde? Porque a Copa do Mundo você fez pelo jornal Folha da Tarde? Não. As Copas foram todas pela revista Isto É. Ah, tá. Mas como é que foi a sua migração? Como é que foi a sua migração para a Folha da Tarde? Como é que você desceu do 4º andar para o 2º? Então,
Eu desci e subi, né? Porque na realidade foi uma caída, mas na realidade eu subi na profissão. Sim. Pois é. Não, é o seguinte, isso é o bacana, né? Uma das coisas que eu acho que a gente, assim, é fundamental. A gente tem que fazer muito contato, né, Conceição? Conhecer muita Sim. gente, né? Estabelecer, né, relações de amizade e tal, né? E aí, por conta desse trabalho na agência Folha, do laboratório da Gazeta, assim, eu mesmo, eu conhecia todo mundo da Folha, como você conhecia também, né? E aí, eu estava de férias na casa do meu pai, em Araçatuba, né? Quando me liga o Novaes, o Luiz Novaes, Luiz Novaes. que era um dos chefes, um dos editores, um dos subeditores da agência Folha de fotografia, né? Da agência Folha. Nessa época ele já era editor da Folha da Tarde e ele me liga, a gente não se conhecia, claro, ele me liga perguntando se eu queria ir para a Folha da Tarde, porque a Folha da Tarde tinha 2 fotógrafos. Na realidade, um dos fotógrafos era ele e o outro fotógrafo era o Birajara Detmar. E o Detmar tinha sido, que já morreu, que Deus o tenha, o Detmar tinha sido convidado para ser fotógrafo do presidente Fernando Collor. Porque o Detmar tinha feito na campanha de 88, não, de 89, né? 89. 89. Na campanha de 89, o Detmar tinha feito aquela famosa capa da Veja, o Caçador de Marajás, com Fernando Collor, né? E aí, quando teve a eleição de 89, e o Collor ganhou, e o Collor chamou o Detmar em 90 para ser fotógrafo da presidência da República. E o Detmar foi. Então, abriu a vaga do Detmar. Aí o Novaes me chamou, você não quer vir aqui? Você não quer ser fotógrafo na Folha da Tarde? Falei, claro. Então, vem para cá. Você já vai trabalhar domingo. Domingo. Eu estava de férias na casa do meu pai. Cara, eu peguei um avião, acho que foi o primeiro avião que eu tomei na vida. Não, não foi o primeiro avião que eu tomei na vida, não. Esse não foi. Quando eu era criança, eu tinha tomado já. Mas aí eu peguei um avião, cheguei aqui, aí trabalhei. Domingo fiz 3 pautas já. 3 pautas. Domingo. Cheguei no sábado, domingo fiz 3 pautas. Acabou a última pauta, o Novaes falou: você foi aprovado, beleza, já está contratado. E aí fiquei 2 anos na Folha da Tarde. Foi assim, cara. Na Folha da Tarde que eu conheci a Lídia, que era repórter. Então, A mas minha nessa época mulher. também tinha o Canalonga, não tinha o Canalonga na Folha da Tarde? Não, nessa época não. O Não. Canalonga ele estava na Folha, na agência Folha. Eu não lembro quando ele saiu da agência Folha, isso eu não me lembro. Não, nessa época fomos eu e Novaes e fomos sempre eu e Novaes, sempre eu e Novaes. Aí Novaes saiu uma época, depois entraram algumas pessoas, entrou o Sérgio Andrade, entraram alguns freelancers, porque o jornal. Eu também tive a sorte de pegar uma época muito boa na Folha da Tarde, porque tinha uma equipe de reportagem muito grande, até porque a Folha, nesse processo de mudança, de projeto Folha e tal, a Folha começou a fazer o seguinte: muitos bons repórteres que a Folha não queria mais por algum motivo, ela mandava para a Folha da Tarde, né? Então começou a ter uma equipe de reportagem muito bacana lá na Folha da Tarde, e a gente começou, e foi um momento, esse momento da entrada do Collor no poder. Aí a Erundina ganhou a prefeitura de São Paulo, então tinha muita coisa para fazer, né? A cidade estava numa transformação, tinha muita pauta, né? Então foram 2 anos maravilhosos lá na Folha da Tarde, né? Aí o Novaes saiu, aí eu não lembro quem ficou comigo, acho que foi o Sérgio Andrade que ficou fixo comigo, e a gente tinha vários freelas, a gente sempre chamava freela, porque geralmente é muito trabalho, né? E foi assim que eu fui para a O Folha da Tarde. Lupe, Fiquei né? 2 Luiz anos. Carlos Leite, Luiz Carlos Sim, Leite. toda essa turma aí, era tudo freelancer, né? Me lembro isso aí. É. Ô, Juca, daí quando você sai da Folha da Tarde, você já vai direto para Isto É, né? Então, aí aconteceu outra coisa aí nasceu, eu estava na Folha da Tarde, eu entrei lá em 89 e fiquei até 91. Não, só um parênteses aí, só um parênteses. Desculpa atrapalhar aí. Você está lá na Folha da Tarde, mas daí, se eu estiver fantasiando muito, você me corrige. Tá. Mas aí vem você assim, daí vem uma moça assim, os dois se entregam assim, uma mãos uns nas outras, aquele troca de olhares, aquela coisa mágica, vamos se conhecer, vamos passear, você é uma linda mulher, ai, você é um lindo homem, ah, você era tudo que eu pensei na minha vida, você é tudo que eu queria.
E nisso. Não, foi exatamente isso, né? Chega na redação, aí um começa a olhar para o outro. Ah, interessante aquela menininha ali, aquela mocinha, né? Ah, interessante aquele rapaz ali, entendeu? E aí a gente começa a fazer pauta juntos e 7 meses depois eu estava casado. Casado com a Lídia. 7 meses depois, cara. Durou foi 7 meses. A Lídia fazia cultura lá, né? Ela fazia, como é que chamava o caderno? Era FT, era show? Eu não lembro. Mas era um caderno de cultura, de tudo isso, né? E a gente fez um monte de coisa bacana lá, foi bem legal. Tinha uma turma bem bacana lá também, né? E aí, em 1991, nasceu meu filho. Em agosto de 91, nasceu meu filho, O né? João. O João. Eu casei em 90, em 91 nasceu o João. E aí minha mulher falou, ou quando meu filho estava grávido, quando meu filho estava grávido, quando minha mulher estava grávida ainda, foi isso, porque ele nasceu em agosto, quando ela estava grávida ainda, acho que foi em julho, ela estava grávida, ela chegou para mim e falou, olha, vai arranjar outro emprego, porque agora a gente vai ter o João, a gente precisa ganhar mais dinheiro. Porque sabe por quê? Porque foi, olha só, quando eu estava na Folha da Tarde, eu tinha o meu salário, eu não lembro que moeda que era, Conceição, não lembro. Cruzado, talvez, não lembro. Eu sei que eu ganhava na Folha da Tarde 400 e alguma coisa, tá? O Novaes, na Folha da Tarde não, desculpa, na Gazeta Esportiva. Meu salário era 400 e alguma coisa, eu não lembro quanto era. Aí o Novaes me convidou para ir para a Folha da Tarde e o salário era menor, era 200 e alguma coisa. Era menor que a Gazeta Esportiva. Eu aceitei sem pestejar, eu fui, porque eu sabia, aquela altura do campeonato, depois de 4 anos de Gazeta Esportiva, eu sabia que a Gazeta Esportiva estava definhando já, estava caindo, já estava sendo jogado, o jornal já ia... Né? Então eu topei, mesmo com o salário mais baixo, né? Não tem problema, né? Fui para lá. E aí, logicamente, o salário mais baixo, as contas apertam. E aí que minha mulher falou, olha, você precisa ganhar mais, vai procurar emprego, porque com o filho aqui a gente vai gastar mais. Aí Nossa. eu fui na revista Isto É, porque eu conhecia um dos fotógrafos lá, que era... Não tinha editora a revista, ela tinha um sistema... A revista tinha 2 fotógrafos também, engraçado, né? A Folha da Tarde tinha 2, a Isto É tinha 2, mas a revista era diferente, né? A revista semanal. Eram 2 contratados, um deles era o João Primo, que eu João conhecia. Primo. Grande João E aí eu Primo, né? cheguei... Cara, eu cheguei na cara de pau, eu liguei para ele, falei, posso fazer uma visita? Pode. Aí fui falar com ele, fui pedir emprego. Olha, eu estou precisando de emprego, eu queria trabalhar aqui. Aí ele falou, olha, eu estou indo para os Estados Unidos, ele estava indo morar nos Estados Unidos, já tem alguém aqui até para o meu lugar, mas vou deixar seu nome aqui, vou manter contato, se precisar, beleza. Né? Aí ele foi para os Estados Unidos, aí a Isto É contratou a agência F4 para trabalhar. Né? Eles tinham um esquema que era o seguinte, a F4, cada semana mandava um fotógrafo. Cada semana um fotógrafo da F4 ficava lá na Isto É trabalhando a semana inteira. Eles faziam um revezamento de fotógrafos. Durou um mês, não deu certo o projeto. Eu não sei por que também, não deu certo. E aí, como não deu certo o projeto com a F4, eles me chamaram, né? Começaram a chamar as pessoas, me chamaram. Né? Muito bem. Era F4 ou era Angular? Nossa, já não era F4, era F4, isso mesmo. Né? Já não lembro agora. Como era. Mas aí não deu certo esse projeto, ficou um mês, aí me chamaram. Fui fazer uma entrevista com o redator-chefe e me contratou. As coisas eram mais simples, acho que naquela Era época, mais né? simples, né? Eu nem levei portfólio. Mas eu vou contar um segredo. Eu vou contar um segredo aqui. Eu não levei portfólio de propósito. Porque, olha só, a gente tem que ser um pouco malandro também, né? O redator-chefe me chamou para fazer uma entrevista e um amigo meu, fotógrafo, falou, não, nem leva o portfólio, vai lá, porque ele vai ter que... Eles estão precisando, vai ter que contratar você. Vai que ele não gosta do seu portfólio. Eu não levei o portfólio de propósito. Aí o cara falou, puxa, tá, mas você não trouxe o portfólio? Eu falei, puxa, é verdade, esqueci. Mas você fez isso, você fez aquilo? Eu fiz isso, tal. Então tá bom, então você começa amanhã. Tudo era começa amanhã. Foi assim que eu comecei. Eu fiquei, eu entrei, aí isso eu entrei na Folha, entrei na Isto É em 91,
outubro de 91, é isso mesmo, outubro de 91, e fiquei 23 anos na Editora 3. Caramba, Juca. Ô, Foi Juca, aí. e naquela época que você sai da Folha da Tarde e vai para Isto É, também já era outro problema sério para você resolver, né? Porque também era cromo, né? Você tinha que trabalhar com cromo, né? Meu mouse. Exatamente. Na Folha da Tarde a gente já trabalhava com cromo, né? A gente Mas trabalhava lá na com cromo. revista já era um processo É, mais. não, era cromo, era direto. Então, nossa, olha a dificuldade, né? Além de ser analógico, cromo. Você não podia errar mesmo, não tinha como, né? Porque no negativo você ainda, ok, no negativo você ainda faz umas mágicas, mas no cromo foi outro aprendizado aí, cara. Outro aprendizado, foi uma delícia trabalhar com cromo, um outro aprendizado, entendeu? A gente tinha a revelação lá mesmo, a gente revelava lá mesmo, tinha um laboratório só de cromo lá. Mas aí eu não mexia no laboratório, né? Tinha um laboratorista lá, mas foi outra coisa também. Foi Né? muito tempo revelando, trabalhando com cromo, exatamente. Ô, Exatamente. Juquinha, e nessa época que você vai para Isto É, você vai fazer as Copas do Mundo, né? Porque Isto É cobriu Copa do Mundo. Quais foram as pautas que você fez como repórter? Porque depois você passa a ser editor, alguma coisa lá. Mas, assim, as Copas que você fez, as viagens. Então, eu fiz 3 Copas. Eu entrei em 91, aí a primeira Copa que eu fiz foi em 1994 nos Estados Unidos. E eu fiz sem querer, cara. Porque, assim, eu não estava escalado para a Copa. Na revista, é diferente do jornal diário, a gente tinha uma credencial. Diferente do jornal diário, tem várias credenciais, né? Jornal diário da grande imprensa. A gente tinha uma credencial, eu fiquei super chateado, eu queria muito ir para a Copa, né? E aí, o fotógrafo que estava escalado teve um problema familiar, né? E ele chegou, eu já tinha fechado o credenciamento, e ele chega um dia lá, chega para o secretário de redação, olha, não vou poder ir para a Copa, não vou conseguir, tô com esse problema. Meu, já tinha fechado o credenciamento. O cara saiu da sala, o redator-chefe era o secretário de redação, que era o Hélio Campos Melo, me chamou, Juca, você vai para a Copa. Se vira aí, vê com a secretária, para você ver como é que você pode fazer o credenciamento. Tinha possibilidade de fazer o credenciamento ainda para casos específicos, assim, o fotógrafo morreu, ficou doente e tal, tinha essa possibilidade, né? Era o caso, né? Porque o fotógrafo tem um problema de família lá. E aí, a gente conseguiu fazer todo o credenciamento e aí eu fui para a Copa de 94, que o Brasil ganhou, né? Tetracampeonato. Fiquei 2 meses e meio lá nos Estados Unidos. Foi legal pra Caramba, caramba. Juca. Foi a primeira Copa. A segunda Copa, aí foi a da França, 1998. Foi legal pra caramba também. E a terceira Copa já foi bem depois, foi a de 2010 na África do Sul. A revista Isto É, ela passou fases que ela não tinha dinheiro, né? Que ela teve uma crise financeira. Sim. Então a gente não foi para a Copa de 2002, Coreia e Japão, nem para a de 2006 na Alemanha. A gente foi com um repórter só. Coreia e Japão não foi ninguém, que eu me lembre. E aí, em 2006, foi um repórter só para a empresa inteira, não foi nem fotógrafo. Aí, em 2010, a gente foi, em 3 Caramba. pessoas. Essa foi a minha última Copa. Hein, Juca? E na época da Gazeta Esportiva, você já vinha com esse time do futebol e tal. Então, para você fazer a Copa do Mundo, em termos de tempo de bola, de posicionamento, você já tinha essa expertise, né? Ah, sim. Mas chegar numa Copa do Mundo e deparar com um monte de outros fotógrafos também, é uma experiência para quem gosta de fazer futebol muito rica, né? É uma troca de. Você acha que você cresceu muito mais como profissional? Sem dúvida, sem dúvida. Esse meu amigo, o Fábio Salles, ele já tinha feito uma Copa pelo Estadão. E ele falou, eu lembro, acho que foi de 90, tá? Acho que ele tinha feito pelo Estadão, não sei, 90? Não estou lembrado. E ele falou que, eu lembro que ele me falou que a primeira Copa dele, ele estava lá fazendo, estava no jogo, e ele estava fotografando como se estivesse fotografando São Bento, São Bento de Sorocaba com 15 de Piracicaba, entendeu? Porque assim,
sem experiência, então ele estava fotografando tlec, 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 e os caras, os grandes fotógrafos, disparando o motor. Trá, trá. Os caras gastando Metralhando. filme, e era filme ainda. Os caras gastando pra caramba. Ele falou, nossa, eu estava fazendo São Bento do Sorocaba Ferroviário, e os caras... Aí ele aprendeu que não era assim. Então eu já fui com essa informação na cabeça, né? Logicamente, numa Copa a gente trabalha muito, porque a gente fotografa tudo, ainda mais para revista. Para a revista, o jogo em si não interessava tanto para a gente interessava mais as histórias paralelas, né? As grandes reportagens paralelas. Porque o jogo em si as agências iam dar. No caso da revista semanal, a gente tinha essa diferença, né? Mas a gente trabalha muito porque a gente faz tudo, tudo é notícia, tudo é foto. Mas no jogo em si, cara, aí foi um tremendo aprendizado. Primeiro, por estar ao lado de um monte de fotógrafos, os melhores fotógrafos do mundo, caras que a gente via em assinatura. A gente pegava foto da agência, né? Na redação, a gente via a foto do cara da agência, Reuters, France Press, e o cara estava do seu lado lá, né? Então, isso era muito bacana. Depois desse esquema de empréstimo de equipamento, da Nikon e da Canon, de emprestar equipamento para os profissionais, né? Os filmes eram todos revelados de graça. Quem for a Kodak era para a Olimpíada, para a Copa era a Fuji, né? Era isso, Fuji. A Fuji te dava filme de graça, te revelava de graça, tinha um esquema, então você aprendia, né? Porque a gente tinha que... Como é que você revelava o filme? Você não saía do campo, né? A gente sentava num lugar, a gente pegava, ia na Fuji, ia no laboratório, tinha um laboratório só para os fotógrafos credenciados, era enorme, a gente pegava um monte de envelopes numerados, etiquetados, colocava a gente tinha uma etiqueta autocolante que a gente fazia mesmo, a gente imprimia, e a gente colocava a nossa etiqueta nesse envelope, e a gente sentava no campo e a gente colava esses envelopes atrás da placa de publicidade, eu tenho uma foto dessas, e já deixava ele aberto. Colava com a fita e deixava ele aberto. Você ia fotografando e ia só jogando o filme envelope. Quando você achava que estava bom, você levantava a mão, fazia assim e falava filme. Tinha um rapaz atrás, tinha os caras da FIFA. Era uma molecada que eram os runners, só para pegar o filme e te levar para revelar enquanto você estava fotografando. Então você nem tirava o olho da câmera, você falava filme e já dava o envelope para o cara pegava, o cara via se estava fechado e levava para o laboratório. Você não via. Quando acabava o jogo, você ia para o laboratório, seu filme já estava revelado, cara. Já estava revelado, tinha um monte de mesa de luz, aí você já pegava, você podia escolher ali, ou você podia ir para a bancada da sala de imprensa, na sua mesa. Geralmente a gente fazia isso, a gente já tinha nosso espaço na sala de imprensa, a nossa equipe ficava junta, a gente tinha mesa de luz portátil, tudo isso, já escolhia ali, e a gente tinha scanner portátil, tinha um scanner portátil, que a gente escaneava o filme, e escaneava o filme e transmitia a foto. Era assim que a gente fazia. Juca, É um tremendo aprendizado. O jovem Oswaldo Rodrigues, naqueles 5 minutos de Santos e não sei quem lá na Vila Belmiro ter que voltar e tal. Que eu não queria imaginar que era só levantar a mão tempos depois, já estava lá, a Cinderela já estava tudo pronto, a varinha de condão, a fada madrinha já tinha transformado o filme num... Pois é, cara. Lá, fazer quarta-feira à noite, Santos e alguém na Vila Belmiro, a gente rezando para ter uma foto, pegar o carro, pegar o carro não, tinha motorista, né? Sair correndo, sobe a imigrantes. Tinha imigrantes já? Tinha. Não, nem tinha. Tinha imigrantes, sai correndo para São Paulo, para aí chegar no laboratório, rezar para ter 2 fotos em foco à noite, maravilha. E você chega em 1994, só você levantar o braço, já tem um cara atrás para pegar o filme. Tá? É o contrário, o garçom de filme é o contrário. Em vez dele servir você, você serve ele sai correndo. Aí você chega no laboratório, tá tudo revelado lá. Tudo revelado, cara. É muito bacana, entendeu? Muito bacana. Foi um tremendo aprendizado ver com esses caras, com os equipamentos que eles tinham, como eles trabalhavam. Os caras. Cara, eu vi isso na Copa de 98. Tinha um fotógrafo, era um fotógrafo inglês, não lembro o nome dele, um cara bem famoso. O cara tava com 5 Leicas. O cara, 5 Leicas. Ele se exibia um pouco também, mas 5 Leicas lá, fotografando com 5 Leicas. O cara era fodão pra caramba. Pô, bacana, um dia eu vou ser assim, tá?
Um dia eu vou ter 5 likes também penduradas. Agora não sei se eu vou conseguir fazer as 5 fotos, fazer foto com todas elas ao mesmo tempo, mas eu... Pois é, pois é. Acho que o cara se atrapalhava um pouco ali, viu? Ô, Juquinha, você sabe que depois que eu saí do Notícias Populares, eu fui para a Folha da Tarde, né? Só que você já não estava mais lá. Daí eu conheci a Lídia, a gente chegou Aham, até fazer amizade, coisa e tal, e aham. papapá. Legal, né? E é legal saber tantos anos depois vocês estão juntos aí, já Sim. tem os filhos aí, um já está com quase 30 anos e tal. E eu vou te contar uma passagem que é aquilo que você falou no início, que quando você saiu da Gazeta e foi para a Folha da Tarde, você fazer relacionamento com as pessoas, de conhecer pessoas, né? Porque são essas pessoas que abrem as portas para você lá na frente. Às vezes é algo instintivo, né? É natural do nosso relacionamento. Tal. E eu me lembro que eu tinha saído da Folha da Tarde e, e parece que tem uma onda que às vezes acontece na vida da gente, e quando a coisa acontece de uma forma favorável, tudo joga a favor, né? Você ganha na Mega Sena, você ganha convite para ir não sei aonde, você vai pinta, ganha prêmio. Agora, quando a maré tá em baixa, parece que aquela onda vem de uma forma para servir de aprendizado. E eu me lembro, quando eu saí da Folha da Tarde, eu comecei, falei, bom, agora eu vou começar a bater na porta dos jornais, né? E eu me lembro que um dia, o meu carro, o Consamóvel, que era um jipinho que eu tinha, que tinha fundido o motor naquela semana, e eu precisando ir nas redações, eu falei, pô, tem que ir lá na Editora Globo. Ficava lá em Pirituba. É, não tem carro, vou de ônibus, né? Daí vou eu lá, com aquela pasta de portfólio, que nós tínhamos umas pastas bonitas, né? Grande, né? E equipamento pendurado. Porque se você vai procurar um freelancer, vai que você chega na redação, o cara fala, pô, que legal que você está aí, ó, tem um freelancer. Não, não estou sem equipamento, vou ter que buscar, estou de ônibus. Daí já perdeu tudo, né? Então saí 7h30, 8, 9 horas da manhã, sei lá que hora, estou eu lá com equipamento, pesado no ônibus, com a bolsa, com um portfólio deste tamanho. Puta merda. Daí eu entro no ônibus. Daí quando eu entro no ônibus, encontro quem no caminho? Juca Rodrigues. Lembra disso, Juca? Cara, eu não lembro. Eu tava no É, ônibus? você estava no mesmo ônibus. Se eu tivesse pegado um ônibus, porque você estava indo lá para Isto É. Se eu tivesse pego um ônibus antes ou um ônibus depois, eu não É, teria encontrado com você. E justamente nesse dia, que o carro tinha fundido o motor, que eu estou com o equipamento, estou com o é. portfólio, esbaforido, dentro do ônibus aparece lá você no meio do canal. Ô, Juca! Eu falei, Juca, eu tô aí agora procurando freela, tá? Pô, vou dar um toque lá na revista, não sei o quê, papapá, pô, é bom saber, não sei o quê, pô, que legal. Daí, pum, ficou início o lance. Eu chego lá na editora. 03. Não, eu chego lá na editora Globo, fica lá em Pirituba. Daí você Certo. ficou no meio do caminho. Daí eu chego lá, a mulher fala, pô, tem um freela aqui para você fazer. Ó, ainda bem que eu tava com a bolsa, né? Porque o fotógrafo tá sempre preparado para tudo, né? É. Daí nessa brincadeira toda, a mulher fala assim, ó, você vai fotografar uma bruxinha, uma bruxa, uma mulher que faz coisas de bruxa, não sei o quê. Puta, eu fui de ônibus, com aquele portfólio, com a bolsa, com não sei o quê, numa favela lá na Zona Sul. Puta merda. Daí, nesse mesmo dia que eu te encontrei. Daí eu tô chegando em casa, não sei o quê, toco o telefone, era você da revista Isto É, ou João Primo, não me lembro, porque você tinha falado para eles lá que, ó, tá um freelancer aí e tal. Daí eu sei que naquela noite alguém da Isto É me chamou por intermédio de você e eu fui fazer o lançamento da fundação do Ayrton Senna, que foi no Memorial da América Latina. Nossa. É.
Daí, nisso, pô, eu sempre fui grato a você por esse dia, porque é aquelas coisas mágicas dos encontros e desencontros. E Que eu sou louco, cara. eternamente grato a você por esse dia aí. Pô, que bacana, cara. Que louco. Eu não lembro desse dia, Conceição. É. Não me lembro. E você Nossa, bacana. e foi você que me abriu as portas para isto é. Daí o João Primo me chamou para fazer uns freela, não sei o quê, papapá. É Aham. aqueles anjos da guarda que aparecem no meio do caminho da gente. Por isso que eu sempre falo, não desanime, pensamento positivo, que nada acontece por acaso. Ah, claro. É a rede de amizades, de contatos que a gente faz, né, Conceição? A gente leva muito não na cara, claro que É, leva. Eu já levei vários, nossa, trocentos. Até hoje a gente leva, imagina, né? Mas às vezes a gente consegue um sim que te ajuda muito, né? Pô, fico feliz de ter contribuído com essa parte da sua biografia aí. Eu não lembrava não, desse tipo, não. mas se você puxar na memória, você vai lembrar disso daí, porque Ah, legal. para mim foi. Eu tenho uma boa memória e, assim, essas Aham. coisas a gente não pode esquecer nunca, porque Ah, são legal, legal. aqueles anjos da guarda que aparecem no nosso caminho, né, Juca? Imagina. Legal, Legal. né? Ô, Juca, agora me fala uma coisa. Você fica lá na Nestlé um monte de tempo e faz, daí passa a ser editor, daí você vai ser professor, né? Tal. Agora, tem uma coisa que aconteceu aí que. E que era esse projeto da janela? Nossa, Porque isso você aí fez não uma é. boa pesquisa. Porque isso aí. Porque, hã? Porque isso Você aí na pesquisou ou época. você lembra disso? Hã? Você pesquisou ou você lembra Eu disso? lembro disso, porque na época a gente chegou a conversar alguma coisa disso, ou eu vi alguma coisa. Me lembro de alguma coisa da janela. Que projeto Cara, foi esse aí? foi o seguinte, na Isto É, assim, eu fotografei muito, aí virei editor, eu virei editor assistente de fotografia, aí nos anos 2000, tava no final do boom da internet, e aí me convidaram lá para ser editor da Isto É Online. Né? A Editora 3 criou uma empresa só para fazer os sites de internet de todas as revistas do grupo. Aí eu fui para essa empresa, eu fiquei 7 anos na Isto É Online, que era a Editora 3, mas era só a internet. E aí eu escrevia e editava. Eu fiquei fora da fotografia 7 anos. Eu fui editor e fui gerente de conteúdo da Isto É Online. E nesse tempo eu fiquei 7 anos sem fotografar. Eu não tinha nem câmera mais. Né? E aí a Isto É quase faliu, a editora quase faliu, fecharam a Isto É Online. Aí eu voltei para a redação, aí já era uma outra redação toda junta, chamada, aí virou Agência Isto É. Né? Bom, aí eu ganhei de Natal da minha família uma câmera digital pequenininha, compacta, que tinha muito, né? Isso aí foi 2007. Tinha muito dessas câmeras, né? Sim. Cara, eu comecei a Power fotografar. Shot, aquelas Power Shot. PowerShot, isso. Eu comecei a fotografar com essa câmera. Eu não tinha câmera. E aí eu comecei a fazer umas fotos. E aí eu fiquei pensando, caramba, o que o digital proporciona para gente, né? Essa facilidade que o filme não tinha, né? No trato do processo, né? Fotográfico. Você põe tudo num cartão, você não precisa estar preocupado se o filme acaba. Tudo bem, o cartão acaba, mas demora muito mais que o filme, né? Você não precisa tirar o filme, desenrolar o filme, todas essas coisas, enrolar o filme, essas coisas. E aí eu falei, eu sempre fiquei muito avoado vendo coisas para a janela, e inclusive dirigindo, até eu tomo bronca da minha mulher até hoje, porque ela fala que fico vendo a luz tal, um dia eu vou bater o carro. Já bati uma vez. Ou vai Né? levar multa, né? É, é. E aí eu falei, caramba, a gente vê tanta coisa, né? A gente fica sempre olhando as coisas, né, Conceição? A gente está É. sempre olhando as coisas, né? E aí eu comecei a falar, fotografar aquilo que eu vejo da janela do carro, do meu trajeto, né? E aí eu fiz o projeto da janela, eu criei um site, eu criei uma marca da janela e fiz uma exposição, inclusive, bem legal disso aí. Então era tudo minha visão de mundo da janela em movimento. Podia ser de ônibus, podia ser de carro, de trem, tudo que a gente vê da janela, mas que a gente não presta atenção, entendeu? A gente olha com mais, a gente precisa prestar atenção mais naquilo que a gente está vendo, né?
Então foi um meio de registrar isso. Esse foi o projeto da janela, né? Aí eu fiz por um bom tempo e depois parei, né? Ele não tem mais, não fiz mais esse projeto, né? E aí eu fico pensando, teve alguns fotógrafos que já fizeram isso, de fotografar as coisas sem as pessoas perceberem, assim, discretamente, do nada, assim, sabe? Pegar uma câmera discreta e fotografar. Tem um monte de gente que fez isso, né? Sim. O espírito foi esse, né? Aí fiz uma exposição bem legal. Quando eu fiz na África do Sul, ainda fiz um projeto da janela, fiz fotos para da janela. Elas entraram na exposição. E aí, deixa eu ver, 2011, 2012, aí mais ou menos 2012, por aí eu parei de fazer, aí não fiz mais. Mas era um projeto pessoal, né? A gente sempre fica tendo ideias, né, Sim. de fazer coisas, né? Então foi isso. A gente está sempre se provocando, né? Claro. A gente não pode morrer em vida, né, Conceição? Se a gente Não. ficar morrendo em vida, né, tá louco. Enquanto tá respirando, tem que fazer coisa mesmo, tem que se provocar. Um amigo meu falou uma vez assim, pô, você vive inventando moda. Isso é bom, né? Ainda bem, né? Imagina, você ficar em casa, vou fazer o quê? Ficar em casa assim, põe um cachecol aqui, fico assim, Não dá. não faço mais nada na vida. Não, eu não. Estou sempre inventando projeto, cara. Estou sempre inventando projeto. Ô, Juca, agora sim, só para a gente fazer um bate-bola aí. Fotografar futebol, para quem nunca fotografou, parece um bicho de sete cabeças, né? Porque até você arranjar o time da bola tal, né? Mas depois você já fica tão macaco velho nisso que você sabe o tempo da bola, a bola tá vindo, você já fica, né? Você até já prevê, por mais que possa parecer meio impossível, mas você até mais ou menos já calcula que ali a bola vai pingar ali, né? Tem umas coisas já que fica mais ou menos meio óbvia para nós que já vem fazendo isso bastante tempo, né? Agora, fotografar a bola pingando, a bola entrando no gol, você está ali, você faz, você já tem essa expertise. Agora, fazer uma bala saindo do revólver, da espingarda aí, da metralhadora, e sei lá o que é isso aí dos polícia. Como é que é isso aí, Juquinha? Cara, esse assim, logicamente a gente tem sempre que se atualizar, se reinventar, né? Aí eu saí da Isto É em 2015, eu saí num PDV, num plano de demissão voluntária, eu fui o primeiro da fila, né? Depois a Isto É demitiu um monte de gente, ela já estava numa crise tremenda, mas foi até bom sair assim, teve uma festa, fizeram um bolo, foi bacana você sair bem, né? E aí eu atualizei meu equipamento, eu comprei equipamento novo, com parte da minha indenização, né? Porque foi um PDV, então eu recebi tudo que eu tinha para receber. E aí eu comecei a trabalhar para agências, né? E eu trabalhei para duas agências. A primeira era, nossa, a agência do Thiago Bernardes, eu esqueci o nome agora. A agência dele. E depois, assim eu comecei do zero, fotógrafo iniciante, mandando currículo para as agências. Nenhuma me respondeu. A do Thiago Bernardes, sim, eu fiz muita coisa para ele, fiz futebol, inclusive. Aí eu parei de trabalhar com ele. Eu já estava dando aula, porque eu dou aula na universidade desde 2005, então eu já não conseguia fazer muita coisa mais. Aí eu mandei meu currículo para a agência Foto Arena. E os caras me responderam, pô, legal o seu currículo. Eles falaram, legal, se você quiser trabalhar aqui, tem trabalho para você. Aí já não é mais como contratado, como ninguém é mais hoje, né, Conceição? É como colaborador, né? Sim. Você vende as fotos, você recebe se você vender, né? Mas para mim foi um recomeço, porque eu era editor na Isto É, já não estava fotografando pouco, e vou ter fotografado do zero como se eu estivesse na Folha da Tarde, entendeu? E aí, então, eu tive que, até fisicamente, eu tive que, né, me condicionar fisicamente para competir com a molecada também, né? E aí, foi nessa época, estava tendo um monte de quebra-paus, até pouco tempo ainda teve, né? Sim. Por conta de passe de ônibus, de passagem de ônibus, essas coisas todas, né? Cara, e aí eu comecei a fazer tudo isso, comecei a fazer para a Foto Arena e foi legal, eu fiz um monte dessas pautas, um monte de pauta legal para a Foto Arena. Né? Um monte de pauta bacana, assim, pauta de cidade, pauta dessas coisas legais aí, né? E aí, cara, o traquejo de jornal de 20 anos antes voltou todo em alguns segundos.
Então, nessa foto que está aí de fundo aí, foi um protesto, uma passeata por conta de passe de ônibus, que começou lá na Avenida Faria Lima, aquele monte de gente, e eu acompanhando, andando. Eu adoro fazer isso. Acho que é uma das coisas mais bacanas, né, Conceição? Quando você anda, avenida fechada, você está no meio da Faria Lima, onde só passa carro, você está lá no meio fotografando aquele monte de gente, e você está no meio nessa notícia, né? Aí a gente andou até o Largo da Batata, aí já anoiteceu no Largo da Batata, e aí começou a quebrar pau, os manifestantes, alguns começaram a atacar, quebrar vidro, quebrar não sei o que lá, e num determinado momento, na estação, é uma estação da Zona Oeste ali, eu não estou lembrado que estação que é essa, Pinheiros, talvez, e aí os manifestantes encurralaram parte da tropa de choque. Aí, essa é uma polícia aí, né? Essa foto aí, encurralaram e começaram a atacar pedra, atacar um monte de coisa, e a polícia se protegeu e, logicamente, revidou. Eu estava lá, a polícia está revidando, quem começou foram os manifestantes. E eles, isso aí tá disparando bala de borracha, né? Mas o princípio é o mesmo no futebol, de certa forma. Na verdade, assim, quando a gente tem um traquejo, né, Conceição? Quando a gente tem experiência, a gente sabe para onde... Sabe não, né? A gente sabe quase sempre, vai. Muitas vezes a gente erra, claro. Mas você sabe o que vai acontecer, você sabe o que vai rolar, você sabe para onde que vai, o cara vai atirar, você sabe de onde vem a confusão, você está muito atento, né? Você tá esperto pra caramba, né? E aí os policiais estavam encurralados e os fotógrafos também, porque a gente estava no meio ali, né? E aí começou essa confusão. Nesse dia, cara, eu quase morri. Puta, eu e uma outra fotógrafa, eu não tinha máscara de gás lacrimogêneo e eu estava sem capacete. Sem capacete. É isso? E aí saiu esse quebra-pau. Tem uma fumaça aí. Essa fumaça veio, a fumaça do gás lacrimogêneo veio toda para cima de mim. Meu, eu nunca me senti tão mal na vida, cara. Não mal. Fiquei sem respirar. Acho Fica que os aquele negócio na garganta, né? Nossa, na garganta, nos olhos. Aí, no dia seguinte, eu comprei uma máscara de gás lacrimogêneo e um capacete, entendeu? Mas, assim, para mim foi também uma adrenalina. Eu, na minha idade, 50 e poucos anos, correndo com os outros fotógrafos lá. E é engraçado, porque no meio da passeata, uma outra passeata, mas na mesma época, eu estava fotografando o pessoal protestando ali. Aí eu estava de dia e dia ensolarado e eu estava com flash, claro. Eu estava com flash que eu queria subir a cor, ter um contraste na cor ali, eliminar as sombras. Estava no centro da cidade, cheio de sombra de prédio, né? Estava com flash na câmera. Aí vira um fotógrafo a mim, um fotógrafo mais novo, um rapaz. O senhor está usando flash? Assim, como uma pergunta assim, quem é esse tiozinho que está usando flash? O senhor está usando flash? Eu falei, claro. É mesmo? Por quê? Aí eu expliquei para ele por que você usa flash de dia. Para preencher, né? Para preencher a sombra. Claro, você tira sombras. Eu expliquei para ele, você tira sombras, você dá um contraste na cor, você satura a cor. Ah, é mesmo? Nossa, eu vou usar também. Caramba! Cara, é muito engraçado, né? Porque assim, o digital, esse é o problema do digital, né? Se você aperta o botão, sai qualquer coisa, mas sai e você resolve, né? Então, eu acho que falta um pouco de apuro técnico de muita gente de ter esse trato, porque no filme a gente não podia fazer. Imagina que você podia no filme chegar, aperta o botão e sai. Imagina. Se você não acertasse tudo direitinho, saia cagado, você perdia a foto. Fodeu. No Chrome, então, mais ainda. Não podia errar. Você não podia errar no Chrome. Não tinha. Se o Chrome ficou escuro, ficou escuro. Fodeu, não tinha como. Não tinha como. Se ficou sobreexposto, você se dançou. Não tinha como, né? Então, essas coisas, logicamente, com o Chrome a gente fotografava muito com flash. O pessoal de revista usava muito. Mesmo de dia, mesmo na hora livre. Não, você equalizava todas as cores, saturava as cores, tirava as sombras, né? E por que você não pode fazer isso no digital também? Lógico que pode, né? Pode. Mas aí veio o rapaz lá, o senhor está fotografando com flash? Entendeu? Mas a gente sabe o que vai acontecer, você está antenado na notícia, você está antenado no que as pessoas estão falando, você está antenado nos movimentos da polícia, a gente aprende, né? A ver como a polícia se movimenta e tal, né? Quando os caras se juntaram, eu falei, fiquei preparado ali. Aí, logicamente, começou a confusão, eu soltei, a minha câmera tem motor, apertei o botão, metralhei e dei a sorte de ser essa foto aí.
Mas aí, 30 segundos depois, veio todo esse gás lacrimogêneo aqui. Cara, aí não deu. Eu tive que sentar no chão, literalmente chorar, cara, porque você fica Não, chorando. é uma situação que faz o cara paralisar mesmo, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Ô, Não, e ô, ô, os policiais são todos treinados para isso, eles só dando sim. risada na gente, que para eles tudo bem, entendeu? Eles estão acostumados com isso aí. Ei, Juca, e hoje você continua ministrando aula, né? Sim, Você está na. Que faculdade você está hoje dando aula? eu estou na Universidade de São Judas, foi a única universidade que eu trabalhei, eu estou lá desde 2005. Eu dou Lá no aula. Butantã? Agora, assim, eu dou aula na São Judas, eu dou aula em 3 unidades diferentes. Mas agora, desde agosto, eu sou coordenador no Butantã de arquitetura, design e comunicação. Então, assim, eu comecei uma carreira acadêmica que eu não tinha, né? Quando entrei na São Judas em 2005, eu fiz uma especialização em criação visual e multimídia, porque aí, para você estar na universidade, você precisa ter titulação, e em 2014, 2015, eu fiz um mestrado em arquitetura e urbanismo, Que né? legal. Então, assim, ampliei meu leque de conhecimento. Na universidade você precisa isso, né? Mas o que é o bacana, eu ampliei meu leque de conhecimento teórico, né? Acadêmico, mas eu tenho, ao mesmo tempo, uma tremenda bagagem de mercado profissional que muita gente não tem, né? Sim. Muita gente, eu falo, muito acadêmico, muito Muito profissional. acadêmico, exatamente. Então, assim, isso foi bacana e me ajudou muito nas aulas. Os alunos adoram. Quando eu conto as histórias, né? Quando eu conto para eles que eu fui para o Iraque, fui preso no Iraque, né? Pô, meu, aí é bem bacana. Então, hoje eu estou nesse, né? Trilhei um caminho na universidade e hoje eu estou coordenando essas 3 áreas na São Judas Butantã. Tá bem legal também. É um outro tipo de trabalho, é um outro ritmo, é diferente do mercado, né? É muito mais devagar do que a gente está na rua, as coisas, né, estão mais lentas, né? Sim. Mas eu posso juntar a experiência profissional com a aula, então isso é fantástico. Caramba, Juquinha. E você hoje está passando a sua experiência para os jovens repórteres, futuros repórteres, né? Esses dias aí o Moacir, o Sim, Assunção, fez uma live aí com os alunos lá, e de fotografia, não sei, da turma dele lá, e falou que sim. você que era o coordenador, não sei o que lá. Falei, o É. Juca, pô, legal, né? Não, grande Moacir, o grande professor Cabra da Peste, ele é pernambucano, ele tem um trabalho enorme sobre os jagunços, né? Ele escreveu um livro sobre os jagunços e tal. Sim. E um grande figura humana. Ele foi repórter do Estadão há muito tempo, um grande cara. Um cara que também tem experiência no mercado, um ótimo professor, um ótimo profissional também, grande figura humana. Ô, Juquinha, eu vou estar encerrando aqui a nossa conversa, mas assim, só para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo, porque isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo entre os colegas, nós, amigos da gente, tal. Pô, que legal a gente se rever, né? Pô, Claro, e claro. quem não vê o Juca faz tempo vai ver você, pô, que legal. Agora, que história é essa? Foi preso no Iraque por quê? O que você andou aprontando lá? Porque ali é um lugar tão pacífico na época, né? Não, Conceição, você é melhor do que eu, você tem um monte de história para contar de coisas que você passou, né? A gente sempre tem, né? Porque, falar a verdade, Conceição, a melhor coisa da nossa profissão é a reportagem, você ir para a rua, né? Você fazer as coisas. Eu adorava entrar na casa das pessoas, cara, adorava, né? Para fotografar, adorava você conhecer. E aí a gente fez uma viagem para o Iraque, foi em 1995, a convite do Saddam Hussein. Olha que chique. Porque é o seguinte, Antes da guerra. porque teve a Guerra do Golfo em 1990, 91, 90, 91. aí o Iraque perdeu por causa do Kuwait lá, só que o George Bush pai não foi atrás do Saddam, ele ficou lá. E aí, em 1990, teve a guerra do Iraque em 2003. Sim. Nesse meio, em 1995, o Saddam estava sendo criticado pela comunidade internacional, ele queria mostrar que ele era bacana, que ele era democrático e tal, né? Queria mostrar para o mundo. O que ele fez? Ele fez a primeira eleição presidencial da história do Iraque. E Né? por coincidência ele ganhou. Então, ganhou com 99,96% dos votos.
E aí, o que ele fez? Para mostrar como ele era bacana, como o país era democrático e tal, ele convidou a imprensa internacional do mundo inteiro, de vários países, para acompanhar essa eleição. Convidou, pagou hotel e passagem para Pirata. E aqui do Brasil, ele convidou a revista Isto É e a Folha de São Paulo. Então, a gente foi para lá, estava o mundo inteiro lá. Não tinha... Assim, era um país totalmente militarizado, cheio de polícia secreta na rua, você não podia fazer um monte de coisas, né? Mas tinha imprensa toda lá, então eles até aturavam a gente fazer alguma coisa, né? E aí, mas era um país era um país tecnicamente em guerra, em cima dos prédios tinham canhões antiaéreos, tal, né? E aí a gente só podia, os jornalistas só podiam andar com guia, tinha toda a equipe de reportagem, tinha gente do mundo inteiro. Dos Estados Unidos, inclusive. Tinha um monte, as grandes agências estavam todas lá. E todo mundo fazendo matérias, fazendo reportagens. Vamos conhecer Bagdá, a gente estava em Bagdá, né? Sai para o Bagdá, vai no restaurante, vai não sei aonde, né? Mas só podia ir acompanhado por alguém do governo, do Ministério da Informação. O nosso anfitrião oficial era o Ministério da Informação. E todo mundo tinha, então, era um policial, na realidade, que acompanhava a equipe, né? No nosso caso, acho que não tinha tanta gente, a gente não era TV, né? A gente não tinha esse policial que ficava grudado na gente. A gente tinha um motorista. Eles deram um motorista para a gente com o carro dele e tal, né? Muito bem. Esse motorista era um senhor iraquiano muito legal, o senhor Abu Ziad. Ele tinha trabalhado com os ingleses nos anos 1950, quando o Iraque ainda era território inglês e tal, né? E ele não era policial, ele era muito gente boa. E ele falou, a gente andava para lá e para cá com ele. Aí, logo no primeiro dia de viagem que a gente estava lá, né? O primeiro ou segundo dia, a gente chegou para ele, bom, senhor Buziadi, a gente quer andar por Bagdá, a gente quer andar no centro, a gente quer ver a rua, ver como é que são as pessoas, entrevistar as pessoas, fazer fotos, né? Aí ele falou, vocês não podem fazer isso, é muito perigoso. Aí a gente estávamos o repórter Isto É, e o repórter da Folha, que a gente compartilhava os custos ali, né? A gente estava junto com as duas equipes brasileiras. Ele falou, não tem perigo nenhum. Bagdá, uma metrópole, cheio de gente na rua, né? Não, a gente quer descer ali, ver o camelô, ver ali, não tem nenhum problema, não, né? Ele falava inglês, o seu Abuziad, né? Ele falou, não pode, é perigoso. E a gente falou, seu Abuziad, para o carro aí, era um dia, né? De manhã. Para o carro aqui, a gente vai descer aqui, depois a gente vai até o hotel. Aí a gente desceu, ele falou assim, eu avisei para vocês, é muito perigoso. Até mais. Aí a gente falou, ele tá forçando a barra, imagina. A gente via a cidade normal, gente na rua, carro na rua, tudo não é uma metrópole. Aí a gente estava numa espécie de um calçadão, nesse dia quem desceu fomos só eu e o repórter Isto É, o da Folha não estava. Aí a gente desceu, eu comecei a fazer umas fotos dos caras vendendo cigarro na rua, numa banquinha, camelô. O repórter se afastou um pouco, eu estava lá fotografando. De repente, assim, a uns 100 metros, eu vejo o repórter, que era o editor de Internacional, o Cláudio Camargo, ele assim, acenando para mim, Juca, vem aqui, Juca, vem cá. O que foi? Não, vem cá, vem cá. Beleza. Fui até onde ele estava, ele virou a esquina, aí eu fui até onde ele estava, virei a esquina, quando eu virei a esquina, tava ele e os 4 caras com metralhadora Kalashnikov em volta deles, cara com metralhadora. Aí eu falei, e Claudinho, o que está acontecendo? Ele falou, eu falei, acho que a gente está sendo preso. acho que o negócio ficou feio. E os caras não falavam inglês, os caras só vão comigo aqui, né? Os caras só mandaram, eles não foram violentos, nada disso, mas a gente ficou cercado com 4 caras com Kalashnikov, né? Bom, meu Deus. Aí os caras vão com a gente, dizendo por sinais, vão com a gente. Falei, Claudinho, acho que a gente se fudeu, acho que a gente está preso. Aí levaram a gente para uma escola. Chegamos na escola, tinha mais 4 caras com metralhadora Kalashnikov lá. Claudinho, o negócio ficou feio agora. Agora o negócio ficou feio. E aí os caras não falavam inglês, não falavam nada, aliás, não falavam, né? E os caras com a metralhadora lá, falei, puta, o que a gente faz agora? A gente parado lá, os caras em volta da gente, aí chega o chefe. Cara, é o típico delegado de polícia. Chega o chefe com óculos escuros. E o cara falava inglês. Aí a gente falou, o que está acontecendo? Aí o cara,
gente, o que está acontecendo tal? A gente perguntou, vocês são policiais? Né? A pergunta besta, né? Mas a gente, logicamente, queria que eles falassem, né? Vocês são policiais? E os caras, não. 8 caras com um Kalashnikov na mão, ninguém é policial. Não, é guarda de trânsito. Não. Aí o cara falou, não, isso aqui é uma escola. Aí eu falei, então vocês são professores? Vocês são professores? Não. Pô, então, não são policiais, não são professores, são o quê, cacete? Aí botaram a gente na sala, levaram pra gente pra sala do diretor, tava uma atenção, claro. A gente pensou, pô, a gente se fudeu, a gente tá no Iraque do Saddam Hussein, cara. Eles matam pessoas, né? Some. E aí levaram a gente pra sala do diretor, e sentaram a gente lá, e a gente ficou sentado lá, trancaram a gente lá. Falei, puta, Claudinha, agora? Não tinha celular, era no 1995. Eu preciso ligar para a Lídia, Não vou ligar para quem? Não tinha nem telefonia direito lá no Iraque e tal. O país estava sob embargo, não tinha voo. Nossa. A gente chegou em Bagdá, a gente, na realidade, foi até a Jordânia. E lá a gente pegou um ônibus até Bagdá, 1.000 quilômetros de estrada. Os voos estavam proibidos, que tinha embargo aéreo. Né? Aí ficamos lá 30 minutos, aí entra um outro policial, um policial de origem curda. O cara tinha 2 metros de altura e meio metro de nariz. Assim. O cara era um gigante. Era um gigante. Aí o cara ali conversando com a gente e era a sala do diretor, tinha os troféus ali, a gente falando, troféu de futebol isso aqui, né? Aí o curdo veio, aí ele abriu um sorriso, um inglês horrível, ele falou, vocês são brasileiros, né? É assim. Aí, olha, a gente estava em 1995. Aí ele começou a falar da seleção brasileira de 1982. Zico, Sócrates. Puta, tô em casa. Zico, Sócrates, e aí vai, seleção de 82, Falcão. Aí o futebol, aí começou a amizade, aí começou o papo de futebol, quebrou o gelo. Flexibilizou. A gente, assim, até antes desse governo que está aí, acho, sei lá, a gente era muito bem visto no exterior. Era. O brasileiro comum, né? E no mundo árabe também, eles consideravam a gente amigos, né? E o futebol quebrava o gelo. Realmente o futebol sempre quebrou o gelo, cara. E aí começou essa conversa de futebol e tal. Aí começou um papo com esse curdo aí. Aí, né, veio um outro policial, a gente conversando, começou a dar risada e tal, mas a gente tava preso lá ainda. Aí vem o policial-chefe. Vou levar vocês pro hotel. Não, como é que ele falou? Não, vocês estão liberados, né? Puxa, obrigado, até logo. Então a gente está indo. Não. Vocês não estão indo, não. Eu vou levar vocês pro hotel. Vocês vêm comigo aqui. Cara, ele botou a gente no carro dele. Eu te juro, ele entrou no hotel, ele levou a gente até o hotel, mas ele queria deixar tanto a gente dentro do hotel que eu achei que ele fosse entrar no lobby do hotel com o carro, de tão perto que ele parou da porta com o carro, não tinha como a gente sair. Você não tem... Entendeu? Ele quase que ele subiu com o carro no quarto, porque, era pra gente não ficar solto mesmo, né? E depois o seu Buziati falou, não falei para vocês? Eu não falei? Não falei. Porque não podia, era um país tecnicamente, não estava em guerra, mas tecnicamente estava. As ruas estavam cheias de policiais secretos, cheias de militares, tinha muito militar em tudo quanto é lugar. E apesar do Saddam ter convidado a imprensa toda, a gente não podia fotografar livremente o que a gente quisesse, só que eles queriam mostrar, entendeu? Então essa foi a prisão no Iraque, né? Ninguém foi torturado, não teve agressão nenhuma. Tem gente que é preso e fala que foi torturado. Não, ninguém foi. Foi uma prisão super light, mas a gente foi preso. Não é sempre que você vira a esquina e tem 4 caras com uma metralhadora na sua volta falando vem comigo. Não é sempre que acontece isso. Caramba, Juca, puta história, hein, velho? Nossa. Caramba. Ô, Juquinha, é o seguinte, eu vou ter que encerrar aqui o nosso papo, que tá bom pra caramba, mas assim, eu fiquei muito feliz de te rever. Pô, fazia tempo que a gente eu também, cara, eu também. Quanto tempo? Cara, tem uma história junto aí, né? Teve uma caminhada bacana aí. E assim, pô, para mim foi um prazer muito grande falar com você. Saber de que você está bem, que você está nessas suas provocações aí pela janela da vida, né? Se reinventando. E quem ganha com tudo isso são os seus alunos. Porque
ter um professor com uma bagagem como essa é coisa rara. Ou o cara é um ótimo fotógrafo, ou ele é um acadêmico. Nesse caso, é os dois, né? Então, quer dizer, é sorte dos alunos e sorte da faculdade, que está de parabéns, viu, Joaquim? Obrigado. Eu tô tirando uma foto nossa aqui. Deixa eu Opa, ver. mano, Peraí, os dois tiozinhos. peraí. Deixa eu botar o óculos aqui. Peraí. Ah, já foi aqui, já salvei aqui. Deixa eu salvar aqui. Peraí. Salvei uma foto nossa aqui. Deixa eu ver. Salvei mesmo? Peraí que eu vou botar o. Ó, a idade, Conceição. Olha A o idade faz coisa aqui, tiozinho, não. Ó, careca. deixa eu salvar aqui. Peraí. Salvei aqui. Eu vou colocar no meu Instagram. Deixa eu ver aqui. Deixa eu salvar aqui. Ah, mas você não saiu sorrindo. Peraí. É assim, Pô, ó. vou tirar outra. Vou tirar outra aqui. Peraí. Atenção, hein? Atenção, pera um pouquinho. Vou salvar aqui a tela. Olha lá, hein? Ih, agora apareceu minha careca. Peraí. De novo aqui, hein? Vamos lá. Olha lá, 1, 2, 3 e... Eu vi um clique. Agora vai. Peraí, deixa eu salvar aqui que eu capturei a tela aqui. Beleza. Maravilha. Agora vai. Vamos lá, pronto. Salvo aqui. Salvo. Cadê? A foto Beleza. pela janela. Pronto, tá salvo aqui. Maravilha. Não, Conceição, olha, é muito bom te ver. Tá Pô, fiquei legal pra feliz. caramba. É um colega de profissão depois de tanto tempo, né? É bem bacana isso, né? É muito legal mesmo. A gente precisa fazer. Tudo bem, às vezes tem esse. A Arfoc faz essas exposições, né? A gente acaba se encontrando, né? Essas É. coisas. Mas um dia vamos todos tomar uma cerveja. A gente faz um grande encontro aí da turma dos anos 90. Pô, vamos sim, porque para celebrar a vida, né? Claro. E no meio de toda essa pandemia aí que nós estamos vivendo, a gente tem que celebrar a vida, lembrar, fazer uma reverência às famílias que perderam seus entes, né? Uhum. Não esquecer que nós estamos com mais de 150 mil mortos de coisas que podiam ter sido evitadas, né? Uhum. Mas, enfim, a vida está aí, vamos continuar nos provocando e Sim. que, se Deus quiser, num espaço breve de tempo, nós vamos nos encontrar e vamos tomar aquele café, aquela cerveja e vamos contar muitas outras histórias, Joaquim. É isso aí. Ó, É um isso aí. beijo no seu coração, no da Lídia, dos meninos. E que qualquer hora dessa aí, estou passando aí pelo Jardim de Abril. Passa aqui, cola aqui. Juca, ó, fiquei feliz, viu? Muito feliz mesmo. Bom te ver, um abração para sua família também, viu? Tá bom? É isso aí, Juquinha. Valeu, obrigado, Conceição. Até. Tamo junto aí na Tchau. caminhada pela vida. Tamo nessa. Valeu, tchau.